Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de eletrônica aplicada à engenharia de computação. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os transistores de efeito de campo, tá? Até então, ao longo da disciplina, a gente estudou os transistores de junção bipolar, tá? E talvez a gente não tenha parado para pensar muitas vezes sobre por que eles são chamados de bipolares. Mas isso ocorre porque eles operam com os dois tipos de carga que a gente costuma encontrar em materiais semicondutores, tá? Vão ser os elétrons livres e as lacunas. Ambos contribuem para as correntes que a gente observa nesses transistores bipolares. Agora, a gente também pode criar transistores unipolares, e nesse caso a gente vai ter um tipo de portador de carga elétrica, tá? Atuando no dispositivo. E os transistores de efeito de campo, tá? Também conhecido como FET, tá? De Field Effect Transistor, eles vão estar encaixados nessa categoria de transistores unipolar. Então, para a gente começar a entender como é que ele funciona, a gente primeiro vamos deixar claro uma coisa. Isso que a gente está vendo aqui nessa imagem ainda não é um FET, tá? É simplesmente uma pastilha de um semicondutor do tipo N, onde eu conectei dois terminais nas extremidades e esses terminais estão conectados a uma bateria. Como a gente brinca na disciplina, no mundo da eletrônica, a gente gosta de pegar materiais, ligar em baterias e ver o que é que acontece. Então é isso que a gente está começando a explorar aqui. O que faz com que esse componente ainda não seja um FET é porque existe um terceiro terminal que não apareceu aqui. Por hora, a gente tem dois terminais. Um que a gente está chamando de dreno e o outro que a gente está chamando de fonte. E porque esse semicondutor ele está dopado do tipo N, tá? Então a gente vai esperar o surgimento de uma corrente, tendo em vista que o efeito da dopagem, entre outras coisas, né, uma das consequências é o aumento da condutividade do material. Agora, para que a gente transforme isso aqui, esse rascunho, em um FET, a gente precisa adicionar, né, a gente precisa difundir aqui duas seções de material de semicondutor do tipo P, a dopagem do tipo P. E essas regiões aqui, elas nessa figura, elas estão eletricamente conectadas, tá? Então considerem que existe uma ligação interna que interliga essas duas regiões a esse mesmo terminal aqui, que agora a gente está chamando de porta. Então a gente finalmente chegou, né, no formato clássico de um JFET que possui esses três terminais clássicos, que são o dreno, a fonte e a porta, assim como nos transistores de junção bipolar a gente tinha o coletor, a gente tinha o emissor e a gente tinha a base. Tá? Ah, Aqui eu falei que essa porta ela está conectada, né, a essas duas regiões do tipo P. A gente também pode ter um FET, tá, de porta dupla, ou JFET, né, um FET de junção aqui de porta dupla, onde eu tenho duas portas, cada uma ligada a uma dessas regiões P. E esse tipo de FET ele é mais voltado para aplicações específicas que se beneficiam disso, como por exemplo misturadores de sinais. Tá? Então pensa que eu tenho um sinal com um tipo de característica ligado numa porta, um sinal com outra característica, suponha uma frequência um pouco diferente, e aí na saída do meu circuito eu vou ter uma combinação, uma mistura desses dois sinais. Então a gente não vai se aprofundar nisso, mas a gente menciona aqui que existe também o JFET de porta dupla. Então, a gente vai observar aqui algumas coisas que vão nos remeter ao que a gente estudou nos transistores de junção bipolar, os TJBs. A gente vai poder enxergar isso aqui como dois diodos, tá? Por conta dessas junções
do material dopado do tipo P com o semicondutor, né, material dopado do tipo N. Então a gente vai ter um diodo porta-fonte, o diodo porta-dreno. E a gente também precisa, caso a gente esteja trabalhando com uma polarização direta, vencer uma barreira de 0,7 volt para poder ter uma quantidade de corrente significativa fluindo aí por esses diodos, tá? Pelo menos diodos, eu digo, é a forma como a gente está encarando isso. Então a gente consegue sim estabelecer esse paralelo com o que aprendemos nos transistores de junção bipolar. Até certo ponto a gente pode encarar a fonte de um JFET como sendo o emissor lá do TJB, a porta vai ser análoga à base e o dreno vai ser análogo ao coletor. Tá? E aqui são as letras que a gente usa para denotar essas coisas. Tá? Aqui no JFET a gente vai utilizar as letras das palavras em inglês. Então o S aqui vem do source, que é fonte em inglês, o G vem do gate, que é a porta em inglês, e o D aqui vem de drain, que é o dreno em inglês. Então, normalmente a gente polariza um JFET, tá? Esse FET de junção, dessa forma aqui. Tá? A gente vai polarizar o dreno aqui, tá? Vai utilizar uma polarização direta. E vai polarizar a porta dessa forma aqui, e é aqui onde talvez a gente tenha uma diferença importante. Tá? Essa porta, ela está, o diodo porta-fonte, para ser mais preciso, ele está polarizado reversamente. Ok? Ok, e aqui a gente tem, seguindo aqui, algumas constatações, certo? A polarização da porta sendo reversa, eu não vou esperar o surgimento de corrente significativa nessa porta. Assim como a gente tinha com o diodo reversamente polarizado. A gente sabe que na prática existe sim alguma corrente, tá? Que ela surge devido à ação térmica que libera portadores minoritários, tá? Mais imperfeições do cristal, mas a gente sabe que essa quantidade de corrente ela é muito pequena e em diversas aplicações ela é desprezível. Se a gente considerar essa corrente como sendo zero, se a gente conseguir desprezar essa corrente, então a gente pode encarar essa resistência nessa entrada do JFET aí através da porta como sendo infinita. A gente pode aplicar a tensão que a gente quiser e aí ele vai se comportar como um circuito aberto. Tá? Eu não vou ter o surgimento de corrente. Normalmente, se a gente vai considerar ele de forma meticulosa, então sim, existe o aparecimento de uma corrente pequena, então essa resistência equivalente ela é muito grande, ela vai ser medida tipicamente na ordem de centenas de mega-ohms. E é por esse motivo que esse tipo de componente ele é comum em circuitos do tipo seguidor de fonte, que é análogo ao seguidor de emissor que a gente estudou quando a gente estava vendo os TJBs, tá? Que são interessantes quando a gente quer uma alta impedância de entrada para não sobrecarregar estágios de um amplificador, por exemplo. Tá? Então, essa resistência excessiva que a gente vai ter na porta, ela vai ter bastante utilidade nesse tipo de cenário. E esse aqui é um dispositivo controlado por tensão. Tá? Então, a gente vai aplicar uma tensão que não vai resultar em uma corrente significativa aqui nesse terminal. E isso é uma coisa que também é diferente lá dos TJBs. Tá? Lá a gente tinha um dispositivo que era controlado pela corrente. Uma corrente menor na base controla uma corrente maior no coletor. Aqui eu não tenho corrente significativa, então o controle ele está sendo feito por tensão. É a tensão que eu estou aplicando que está causando os efeitos, e aí é onde a gente vai começar a entender por que efeito de campo,
que vai controlar a corrente que está surgindo no dreno. Tá? Então, ok, eu pensei que o próximo slide aqui ia mencionar uma coisa, mas vamos mencionar aqui olhando para a figura, é até mais fácil de explicar. Quando eu aplico uma tensão aqui nessa polarização reversa, eu irei aumentar o tamanho da minha zona de depressão aqui, certo? Isso é o que vai acontecer como uma consequência do aumento da tensão reversa conectada a essa região aqui, que é um semicondutor do tipo P. Então, esse é um dispositivo que ele é normalmente em condução. Se eu zerar essa tensão na porta, eu vou ter um canal N disponível para que eu tenha o fluxo, tá? De portadoras aqui, para que eu tenha a minha corrente. A partir do momento que eu vou aplicando tensão negativa aqui na porta, então eu vou aumentando esse campo aqui, tá certo? Que é fruto dessa polarização reversa, e a tendência é que isso vá estrangulando, ele vai restringindo esse canal N. E o efeito que eu vou observar é uma redução da corrente quando eu aplico uma tensão aqui na porta, certo? Então é basicamente dessa forma que a gente vai utilizar a tensão na porta para controlar a corrente que a gente está observando aqui no diodo dreno-fonte. Por ter uma impedância alta, o JFET perde em controle na corrente de saída. Então, ele tem essa característica de ter essa alta impedância, mas que torna ele menos sensível às variações da tensão de entrada. Então, isso é ruim para que, quando eu quero fazer com que a corrente que está aparecendo no dreno, ela reflita de forma muito sensível as variações que estão acontecendo na fonte. Tá? Então, no JFET eu perco essa sensibilidade, enquanto que no TJB essa sensibilidade é bastante alta. E é por esse motivo que eu não substituo os TJBs por JFETs. Tá? Cada um vai ter a sua aplicação. Os TJBs, eles tipicamente vão ser utilizados quando eu estiver operando com grandes ganhos de tensão. Pensa lá no amplificador de pequeno sinal, no pré-amplificador. Então, eu estou preocupado em preservar as características do meu sinal de entrada, tá? Para que essas características sejam refletidas na forma de onda amplificada. Tá? Então, quando eu quero refletir todas as características em suas minúcias, é importante eu ter uma alta sensibilidade. Enquanto que no JFET essa sensibilidade ela perde um pouco. Então, ele é mais interessante em estágios mais avançados da amplificação, quando a minha preocupação ela é voltada mais para não sobrecarregar os estágios anteriores, ok? Eu tenho uma representação esquemática, claro. Um JFET ele vai ser representado dessas formas aqui. Esse aqui é um JFET canal N e esse aqui é o JFET canal P, onde o canal da condução ele é um semicondutor P e as duas regiões que eu coloco para controlar o fluxo, né, dessa corrente no canal P, ele é dopado do tipo N, é uma dopagem do tipo N. Tá? Então um vai ser o complemento do outro e isso vai ser refletido na direção aqui dessa setinha nessa placa. Tá? Uma observação também que eu acho que vale a pena ser feita aqui é que em baixas frequências eu posso até usar os terminais dreno e fonte como de forma intercambiável. Ou seja, uma hora eu posso conectar algo no dreno e outra coisa na fonte, e aí eu mexi no meu circuito, que antes estava conectado no dreno, agora está conectado na fonte e vice-versa, e o meu sistema ainda vai funcionar. Tá? Mas isso deixa de ser verdade,
tá? Quando eu estou operando em altas frequências. Porque a forma como esses JFETs eles são construídos, eles têm uma capacitância interna do dreno minimizada. Então, eu estou escolhendo um desses terminais, que é o dreno, e eu estou minimizando a capacitância. Essa é uma decisão de fabricação, porque isso vai ter consequências em algumas aplicações. E é exatamente essa característica que vai fazer com que não, dreno e fonte não são intercambiáveis quando a gente está operando em frequências maiores. Ok? Então vamos dar uma olhada no exemplo aqui, tá? Vamos supor um JFET MPF 102, cuja especificação diz que a corrente reversa na porta é de menos 2 nanoampere, tá? Nanoamperes, para uma tensão porta-fonte de 15 volts e uma tensão dreno-fonte de zero. Determine então a sua resistência CC de entrada. Então, como é que eu posso resolver isso? Bom, eu conheço qual é a corrente que está resultando da tensão que eu estou aplicando ali na minha porta. Então, pela lei de Ohm, pura e simplesmente eu consigo derivar essa resistência dessa entrada na porta, tá? Então vai ser o 15 volts dividido pelo 2 nanoampere, que vai me dar uma resistência de 7.500 megaohm. Tá? Então a gente não brinca quando a gente diz que essa resistência de entrada ela é muito alta, ela é alta mesmo, tá? Ok, vamos conversar sobre curvas então, tá? É, considera esse circuito aqui, tá certo? Eu vou ter uma fonte VGG, tá certo? Polarizando reversamente aqui a minha porta. E eu vou ter essa fonte DDD que também está conectada de forma reversamente polarizada, né? Porque eu tenho esse terminal positivo aqui ligado no terminal aqui que é o canal N negativo, aqui no meu dreno fonte. Então, para fazer, traçar as curvas, eu vou deixar essa fonte, essa tensão aqui da fonte Paraná. Então vamos considerar primeiro que ela é zero. Faz de conta que eu fiz um curto aqui. Eu liguei um fio da minha porta, tá? Deixa eu garantir que a figura não está sendo cortada aqui pela minha imagem. Que liguei um fio aqui da minha porta diretamente à fonte que está aterrada, ok? Então, se eu vou aumentando a tensão aqui dessa bateria aqui que está ligada no meu dreno, então eu vou observar progressivamente um aumento dessa corrente, ok? Até que chega um ponto em que eu vou ter uma flexão aqui nessa curva e a minha corrente ela vai ficar praticamente estável. Então, independentemente do aumento dessa tensão, eu vou continuar observando a mesma corrente. Então, ele vai começar a se comportar como uma fonte de corrente. Por que isso acontece? Tá? Isso acontece porque o aumento da corrente, aqui eu vou voltar para essa figura aqui que a gente discutiu, o aumento da corrente também vai fazer com que esse canal vai ficando mais restrito aqui pela interação, né, dessa corrente circulando pelo canal N, considerando a existência dessas regiões aqui de semicondutor dopado do tipo P. Então, vai chegar um ponto em que essas regiões, essas zonas de depressão aqui, elas vão quase se tocar como resultado da intensidade dessa corrente aqui. E isso vai limitar a corrente de modo a que ela não consiga crescer mais. Então isso aqui vai ser uma saturação dessa corrente. Tá? E esse comportamento ele faz com que a gente encare o JFET como tendo pelo menos essas duas regiões aqui de operação. Uma em que eu observo esse crescimento aqui quase linear, essa reta quase vertical aqui, à medida que eu vou aumentando a tensão no dreno, até que chega um ponto em que eu saturo e essa corrente vai ficar estável aqui. Essa aqui é a região ativa, tá?
e eu tenho um limite máximo de tensão que eu posso aplicar entre esses terminais dreno e fonte, porque se eu continuar aumentando eu vou provocar uma ruptura, lembre-se, isso aqui está polarizado inversamente, e aí eu vou danificar o JFET, ok? Então, eu tenho uma tensão mínima que eu estou denotando aqui como VP e que eu chamo de tensão de contrição ou estrangulamento. A tensão máxima é chamada tensão de ruptura. Tá? Entre esses dois valores aqui, né, a tensão de estrangulamento e a tensão de ruptura, o JFET vai operar como uma fonte corrente, como a gente conversou, e o valor dessa corrente a gente vai denotar como IDSS, a corrente do dreno, quando a porta ela está curto-circuitada. Tá? Eu não apliquei nenhuma tensão na porta. Então, teoricamente, essa é a corrente máxima que eu vou observar aqui. Agora, à medida que eu vou aplicando tensões negativas na porta, então eu vou vendo o aparecimento dos outros membros dessa família de curvas, onde essa região ativa ela vai aparecer mais cedo aqui. Ou seja, a corrente daquela fonte de corrente que eu vou observar quando eu passar do ponto da tensão de contrição, tá? Ela vai ser menor. E menor, e menor, e menor, até que eu chego a um ponto em que eu aumentei tanto a tensão negativa na porta que eu não vou observar nenhuma corrente. Essa aqui é uma tensão de corte, certo? E tem uma coisa que a gente observa de interessante, que a tensão de corte, ela sempre tem o mesmo módulo, o mesmo valor absoluto da tensão de contrição. Então, se, por exemplo, a minha tensão de contrição era 2 volts, a partir daí eu vou ter a corrente no meu dreno saturando, significa que se eu aplicar menos 2 volts na minha porta, eu vou chegar a essa tensão de corte e aí eu vou interromper o fluxo de corrente, pelo menos um fluxo significativo de corrente no dreno. Tá? E isso também tem explicações. Tá? A explicação disso também é desse efeito de campo, dessa zona de depressão que a gente está vendo aqui. Elas vão se tocar ou quase se tocar quando eu tiver uma quantidade, uma tensão suficiente aqui, que vai me gerar uma corrente grande o suficiente para elas quase se tocarem, mas ela não corta. Agora, a tensão que eu vou aplicar aqui, ela pode fazer com que essas zonas realmente toquem e eu interrompa, eu faça com que na prática esse canal N aqui suma, tá? Mas essas tensões, elas possuem o mesmo valor absoluto. A tensão de contrição ou estrangulamento, tá? E a tensão de corte, ok? Legal. É importante observar que a gente tem essa região aqui que a minha corrente não está saturada e ela está respondendo às variações de tensão, tá? Entre os terminais dreno e fonte. Essa região eu chamo de ômica, justamente porque eu tenho essa resposta praticamente linear aqui, certo? E aí eu posso sempre calcular qual é o valor dessa resistência que o JFET ele está exercendo sobre o meu circuito, dividindo, aí é uma regra prática, tá? Essa tensão de contrição pela corrente que eu vou observar quando eu não estiver aplicando uma tensão negativa, né, ou nem positiva, no caso, quando a porta ela está curto-circuitada, tá? E aí vou ter o aparecimento dessa corrente no dreno em seu valor máximo. Então, a razão entre esses dois valores vai me dar essa resistência equivalente, tá certo? Legal. Outra coisa também que vale a pena observar é que a gente pode traçar um gráfico que vai relacionar a tensão na porta com a corrente que eu vou observar no dreno. Observem que isso é diferente desse gráfico que eu tenho aqui, que está relacionando a tensão que eu aplico entre o dreno e a fonte com a corrente que surge no dreno. Agora eu não estou relacionando a corrente
com essa tensão do dreno, mas sim com a tensão que eu estou aplicando na porta. E aí eu vou ter um gráfico que ele é mais, vamos dizer assim, ele tem mais esse formato dessa curva aqui, certo? E aí, analisando esse gráfico, eu posso estabelecer uma relação que diz que a corrente do dreno vai ser sempre uma fração, uma porcentagem dessa corrente máxima que eu tenho, onde essa fração, essa porcentagem, ela vai ser 1 menos a relação entre a tensão que eu estou aplicando na porta pela tensão que representa o ponto de corte. E eu vou elevar esse valor ao quadrado, e isso é o que vai fazer com que eu consiga descobrir, eu consiga prever qual é a corrente que eu vou esperar aparecer lá no dreno. Tá? Então, esse valor aqui, esse valor dessa proporcionalidade que vai me dar com relação à corrente máxima que eu teria se eu não tivesse aplicando tensão nenhuma, eu posso simplificar isso aqui como um K, certo? Então a corrente no dreno, ela vai ter essa forma K multiplicado por esse I dSS, tá certo? Onde o K ele é determinado por esse valor aqui, tá certo? E isso tudo a gente pode inferir a partir da análise desse gráfico que a gente constrói, tá? Alterando as tensões que a gente pode colocar lá na porta do nosso JFET, ok? Então vamos ver um exemplo de aplicação disso que a gente acabou de observar. Suponha que um JFET tenha essa corrente máxima do dreno, tá certo? A corrente de dreno curto-circuitada, da comporta curto-circuitada de 7 mA, a tensão de corte lá na porta é menos 3 volts. Determine então qual é a corrente no dreno se eu aplicar uma tensão de menos 1 volt, tá? Porta-fonte. Legal, é uma aplicação direta dessa relação que a gente acabou de estudar, certo? A gente vai pegar essa corrente máxima e vai multiplicar por essa relação que é 1 menos a tensão que eu estou aplicando na porta reversa dividido pela tensão de corte, e tudo isso eu vou elevar ao quadrado. E aí eu vou descobrir que nessa configuração eu vou esperar uma corrente, de 3,12 mA lá no dreno, ok? Legal. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente pode modelar o comportamento desse JFET para que a gente consiga estabelecer outras relações, tá? Eu posso considerar um arranjo, uma polarização clássica como essa aqui, como sendo dois componentes equivalentes, dependendo da região onde eu estiver operando. Se eu estiver operando na região ômica, tá? Eu vou ter aqui um lado, tá? Uma malha, onde eu tenho uma polarização aqui, tá certo? Reversa. A fonte aqui, no caso, eu estou ligando o terminal negativo na porta. E a porta ela vai ter aquela resistência alta de entrada, tá certo? E do outro lado, eu vou ter no dreno o JFET se comportando como um resistor, certo? Um resistor conectado a uma bateria. Agora, se eu estiver operando na região ativa, então o lado da porta não se altera, continua sendo aquela tensão negativa aplicado em algo que pode ser encarado como um resistor muito forte, tá? Na ordem ali de mega ohms. Enquanto que do lado do dreno, eu vou ter uma fonte de corrente, tá, conectada a essa bateria. Então, se eu estou nessa região ativa, então eu posso ter tensões diferentes que não vão resultar em correntes diferentes. E essa corrente aqui vai estar sendo determinada por aquela constante K multiplicada por IDSS. Tá? De novo, relembrando, IDSS é a corrente no dreno com a porta curto-circuitada. Tá? Short Circuit Gate. Ok? E aí, aqui eu tenho essas explicações que eu estou dando, né? Isso aqui é uma região quase vertical.
né, no sentido de que existe uma inclinação, é um componente linear, um componente ômico, tá? É quase vertical, é uma resistência tipicamente baixa, tá certo? É, e a gente pode estimar o valor dessa resistência equivalente dividindo, como a gente já falou nessa aula, a tensão de constrição, tá, por esse IDSS. Enquanto que o modelo CC, né, na região ativa, eu vou ter a mesma coisa, tá, do lado da porta, tá? Mas na saída, lá na fonte, eu tenho o equivalente a uma fonte de corrente que pode ser calculado por esse K multiplicado por IDSS. Tá? E a partir daí eu consigo inferir algo que a gente chama de tensão de constrição proporcional. Por quê? Porque eu preciso sempre denotar entre esses dois modos de operação onde eu posso estar. Tá? Considerando que eu não estou querendo quebrar o JFET, então não estou considerando a região de ruptura. Tá? Então, ora eu vou estar na região ômica, ora eu vou estar na região ativa, sendo que dependendo da tensão que eu aplico na porta, essa tensão de constrição muda. Isso, deixa eu voltar alguns slides aqui, é visualizável nesse gráfico aqui. Nota que a tensão de constrição, o ponto onde eu vejo claramente que eu saí de uma região ômica para um modelo de fonte de corrente, está aqui. Mas esse ponto mudou a partir do momento que eu apliquei uma tensão negativa diferente aqui na minha porta. Tá certo? Então, eu posso encontrar esses outros pontos de contrição, tá certo? Através do cálculo disso que a gente está disso que a gente está chamando de tensão de constrição proporcional, tá certo? Ou seja, quando a tensão que eu aplico na porta for diferente de zero, eu consigo calcular essa tensão de constrição proporcional através do produto entre a resistência, tá, do dreno. Isso aqui quando eu calculo no modelo ômico, tá certo? A gente já viu como é que a gente calcula isso aqui, é a tensão de constrição, tá? Normal, sem ser a proporcional, dividida por IDSS, tá? Multiplicada pela corrente que eu estou observando lá no dreno. A partir daqui eu consigo encontrar o ponto, tá, onde eu tenho essa transição da região ômica para a região ativa, certo? Ok, então isso aqui é só um resumo gráfico do que a gente acabou de discutir, certo? O fato de que à medida que eu vou aplicando tensões diferentes de zero na porta, eu vou tendo esse recuo desse ponto de contrição e eu vou calcular isso, então, caminhando um pouquinho na região ômica para trás, tá? E isso é o motivo de eu calcular esse ponto de constrição proporcional dessa forma aqui, ok? Como é que eu uso o JFET? Tá? O JFET tipicamente ele vai ser utilizado como um resistor se eu estiver falando da região ômica ou como uma fonte de corrente, certo? E a forma de eu decidir em qual dessas duas regiões ele está operando ou qual é a aplicação que ele está tendo, eu posso fazer a divisão dessa tensão de constrição por IDSS para encontrar essa resistência equivalente, né, desse JFET quando ele está operando na região ômica. Em seguida eu vou pegar a corrente que eu estou observando no meu dreno, eu vou multiplicar por essa resistência aqui que eu calculei e eu vou obter com isso o ponto de constrição proporcional. E aí é uma questão de eu observar onde é que está a minha tensão dreno-fonte. Se ela for maior do que o ponto de constrição proporcional que eu acabei de calcular, então eu vou usar o modelo de fonte corrente porque eu estou na região ativa. Enquanto que se essa tensão for menor do que esse ponto de constrição proporcional, então eu estou na região ômica, eu vou utilizar o modelo ômico. Ok? Esse aqui é só um resumo das fórmulas, né, das relações mais importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente está operando com o JFET. E a gente pode dar um tratamento para a gente descobrir em qual região o JFET está operando, muito similar ao que a gente viu no TJB quando a gente queria descobrir se ele estava saturado ou se ele não estava saturado. Um problema, inclusive, bem parecido, dado que eu tenho uma saturação do valor da corrente quando eu estou na região ativa.
tá? Então, como é que eu posso descobrir em qual região eu estou operando? Bom, eu vou admitir uma condição, eu vou efetuar os cálculos e eu vou ver se o resultado faz sentido ou se ele é um absurdo. Então, essa é a técnica da redução ao absurdo, tá certo? Então, se eu encontrar um valor inesperado, eu vou saber que a minha pressuposição foi incorreta e aí eu vou então passar a encarar a operação daquele JFET como sendo a outra opção, tá certo? Que eu não supus. Então, eu vou tipicamente admitir que eu estou operando na região de fonte de corrente, vou fazer os cálculos e se alguma resposta absurda aparecer, a minha pressuposição ela foi incorreta, então eu vou mudar isso para a minha outra alternativa, que no caso é a região ômega, tá? Então, legal. Vamos considerar essa configuração aqui, tá certo? Eu tenho esses valores para IDSS, a tensão de corte, eu tenho um resistor aqui, tá certo? Conectado entre a minha bateria e o meu terminal dreno, certo? E aqui a pergunta é: qual é a tensão dreno-fonte, tá? Quando essa tensão aqui na porta for zero. Então, efetivamente, isso aqui está curto-circuitado, dado que essa tensão é zero, tá? Como é que eu calculo isso aqui? Bom, eu vou admitir, tá certo, que o JFET está operando na região de fonte corrente. Então eu vou começar supondo isso. E eu vou fazer os meus cálculos normalmente. Tá? Então eu sei que eu vou aplicar o modelo de fonte de corrente. Aqui eu tenho uma corrente, né, no valor de 10 mA. Como é que eu sei isso? Bom, porque aqui a questão me disse que quando a porta está curto-circuitada, a corrente que eu estou esperando é de 10 mA. Então é exatamente isso que eu estou observando aqui. Deixa eu tirar minha imagem. Então o que vai acontecer é que essa minha tensão eu vou calcular como sendo esses 10 volts, descontada a queda de tensão que eu vou ver nesse resistor, que é obviamente influenciada por essa corrente que está circulando aqui, nessa malha. Então vão ser os 10 volts menos esses 10 mA multiplicado pelos 360 ohm, tá? Desse resistor aqui. Então eu vou descobrir que a tensão porta-fonte, dreno-fonte, desculpa, é de 6,4 volt, tá certo? Então, se o meu ponto de corte é menos 4 volts, de novo, essa foi a informação que eu encontrei aqui na apresentação do problema, então a minha tensão de constrição é mais 4 volts. E eu estou em 6,4 volts aqui aplicados no dreno. Então, como essa tensão, né, dreno-fonte é maior do que a tensão de constrição, então a região admitida está correta, ou seja, todos os cálculos que eu fiz até agora, eles estão consistentes. Legal? Então, tudo certo. Isso aqui foi muito parecido com a fórmula que eu utilizei para encontrar a tensão coletor emissor lá no TJB. É essencialmente a mesma coisa, tá certo? Então essa relação aqui, esse paralelo, se surgiu na sua cabeça, pode fazer ele porque ele continua válido. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Quase a mesma coisa, sendo que eu mudei aqui o valor desse resistor. Agora não é mais 360 ohm, tá? Agora é 3,6 kΩ. Qual é a tensão dreno-fonte? Vamos lá, mesma forma de raciocínio. Eu vou assumir que eu estou na região ativa, tá? Então, eu tenho essa corrente aqui de 10 mA e aí vai ser 10 volts menos 10 mA multiplicado por esse novo valor dessa resistência e eu vou ter que a tensão está chegando lá no meu dreno, né? A tensão dreno-fonte, já que a fonte está aterrada, é menos 26 volts. Isso é um absurdo, tá? Isso aqui não faz sentido aparecer, tá? Essa inversão dessa tensão aqui num circuito como esse, tá? Então, tem coisa errada, tá? E aí a coisa errada é que eu assumi que ele estava operando na região ativa, tá? Com um modelo de fonte de corrente e isso está errado. Então agora eu preciso ajustar esse meu cálculo para considerar agora o meu modelo ômico, onde a minha corrente que eu vou ter no dreno não é a corrente máxima, vai ser uma corrente menor. Então, como é que eu faço esse cálculo agora? Bom, agora eu vou ter que calcular se eu estou na região ômica, então qual é a resistência que eu vou considerar que existe aí no dreno fonte. Então, eu vou fazer aquele cálculo normal que eu já fazia, tá? Que é dividir a tensão de contrição pela
tensão, pela corrente máxima ali do dreno, quando a minha porta está curto-circuitada, e eu vou descobrir que vai ser 4 volts dividido por 10 mA, que vai me dar 400 ohm. Legal. Então, eu vou considerar que eu tenho esse resistor aqui de 3,6 kΩ, eu vou ter no lugar dessa fonte de corrente, esquece isso aqui, tá? E considera que tem um outro resistor aqui de 400 ohm, e eu quero encontrar a tensão nesse ponto aqui, ó, antes desse resistor, que é onde está o terminal dreno, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo tratamento que eu faço tipicamente quando eu estou querendo calcular uma tensão em um divisor de tensão. Tá? Eu vou usar 10 volts dividido pela resistência total multiplicado pelo meu R2 aqui, que no caso é a resistência calculada desse JFET aqui, né, entre os terminais dreno e fonte. E aí eu vou descobrir que a tensão que está lá é 1 volt. Tá? Isso agora faz bem mais sentido. Tá? É uma tensão de 1 volt que é inferior àqueles 4 volts da tensão de contrição, tá? E isso vai fazer com que o meu JFET esteja operando na região ohmica. Ok? Legal. Vamos agora ver uma outra variante de transistor de efeito de campo, tá certo? Chamada MOSFET. No MOSFET, o que a gente tem de diferente? Tá? Vamos analisar essa figura aí. Primeiro, MOSFET, esse MOS aqui vem de Metal Oxide Semiconductor, tá? Semiconductor, dependendo aí da pronúncia. E isso pode ser traduzido como metal óxido semicondutor. E o FET continua sendo transistor de efeito de campo, né? Field Effect Transistor. E as grandes diferenças que eu tenho, considerando que os terminais são os mesmos, eu continuo tendo um canal aqui N aparecendo, mas agora eu tenho uma região P difundida aqui. Tá? Isso aqui vai estar, vamos dizer assim, diretamente relacionado ao efeito de campo, né, que a gente fala. E a minha porta, ela está isolada do canal N, porque existe um material isolante, tá? Aqui entre a porta e esse canal, que é uma camada de óxido, ok? E aí isso vai ter consequências para o funcionamento desse MOSFET com relação ao FET, tá? Então vamos lá. A porta está eletricamente isolada do canal de elétrons. Legal. Então, se a gente for fazer as nossas ligações convencionais, tratando ele como se ele fosse um JFET, então eu vou ter, tá, uma corrente, aqui eu estou considerando o sentido real da corrente, tá certo? Surgindo aqui, tá? Quando, por exemplo, essa tensão aqui na minha porta for zero. Então esse também é um dispositivo normalmente em condução, isso aqui é igual ao JFET. Tá? A grande diferença é que agora eu também posso colocar uma tensão positiva. E isso seria trágico no JFET, porque aí eu estaria polarizando o diodo porta-dreno diretamente e eu ia ter uma corrente passando para dentro do JFET. Tá? E não é isso que eu quero que aconteça. Tá? Eu quero que a minha tensão controle a corrente que está aparecendo no dreno. Aqui não, aqui o meu canal está isolado, então mesmo que eu aplique uma tensão positiva, eu não estou esperando nenhuma corrente significativa passar aqui para dentro do meu MOSFET, tá certo? Então agora eu posso aplicar tensões negativas e tensões positivas quando eu estou falando de um MOSFET. Tá? E essas tensões vão exercer influência na corrente que está circulando aqui entre a fonte e o dreno, tá certo? Quanto maior a tensão positiva na porta, maior a quantidade de elétrons no canal. Então, o que eu vou ter observado aqui é o seguinte: se eu utilizar uma tensão negativa, o que é que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que eu vou, nessa tensão negativa, tá certo? Estar na prática diminuindo esse canal aqui, tá certo?
e aí eu vou ter uma diminuição na quantidade de corrente. Isso aqui vai ser muito similar ao que acontecia no JFET convencional. Agora, quando eu coloco uma tensão positiva, tá? Então o que vai acontecer é que eu estou atraindo elétrons livres que eu tenho aqui nesse semicondutor do tipo P para cá, tá certo? Para o canal N, e isso vai reforçar a condutividade desse canal, e por conta disso, uma tensão positiva vai fazer com que eu tenha um aumento da quantidade de corrente que está circulando aqui entre os meus terminais dreno e fonte. Tá? E aí eu vou ter agora algumas diferenças com relação a o que eu tinha antes. No JFET eu tinha que a minha corrente máxima era quando eu curto-circuitava a porta com a fonte, tá? E aí, à medida que eu ia tornando a tensão negativa na porta, essa corrente, né, da região ativa, ela ia diminuindo até encontrar um ponto de corte. Agora, eu posso colocar tensões positivas. Ignorem, por favor, esse IDSS. Esse IDSS, ele está aqui, tá certo? Quando a tensão na porta aí do fonte ela é zero. Isso aqui está errado, infelizmente. Mas quando eu coloco tensões positivas, eu vou continuar observando o surgimento de curvas aqui, onde a corrente do dreno na região ativa é maior do que em DSS. Então, em DSS deixou de ser um limite máximo da corrente no caso do MOSFET. Então, quando a tensão porta-fonte for menor que zero, eu digo que esse MOSFET está operando na região de depressão. A proposta é ser um MOSFET do tipo D, MOSFET D, tá? MOSFET de depressão. E quando a tensão ela for positiva, for maior que zero, então eu vou ter esse MOSFET D operando no modo de intensificação. Ok? E ele vai ter a região ômica também, ele vai ter a região ativa, tudo isso igual, tá certo, a o que a gente tinha no GFET, pelo menos quando a gente estava utilizando tensões negativas. Eu também tenho a minha curva de transcondutância aqui, certo? E a grande diferença é que essa curva ela não para mais quando ela encontra a corrente máxima observável quando a tensão porta-fonte for zero. Dado que agora eu posso ter tensões positivas, então essa curva ela continua crescendo aqui, tá certo? De forma quadrática, tá? Do lado positivo também desse gráfico, desse eixo X, ok? O símbolo é parecido, tá certo? Com o do JFET, mas algo interessante a ser observado aqui é esse isolamento, tá certo? Entre a porta e o canal está representado por essa separação aqui. E aqui a setinha ela vai aparecer quando o canal for N aqui ou quando o canal for P aqui, tá? Com também a mudança do sentido da seta com relação a essa placa aqui, tá? E eu tenho também uma representação alternativa, tá? De um canal N e um canal P, quando eu estou observando o MOSFET E. Tá? Esse MOSFET que a gente acabou de observar, que a gente chama de MOSFET D, MOSFET de depressão. A gente vai conversar agora um pouco do MOSFET E, que é o MOSFET de crescimento. Tá certo? E o outro símbolo seria, no caso, esse aqui embaixo. Certo? Vamos dar uma olhada nesse MOSFET de crescimento ou intensificação, que é o que a gente diz que é a nova geração, né? Porque ele é uma evolução do MOSFET D. Então, nesse MOSFET a região P ela atravessa agora totalmente o canal N, certo? Eu continuo tendo a porta, o dreno, a fonte, eu continuo tendo um isolamento do meu canal, tá? Da porta com relação ao canal, mas agora eu tenho uma região P que está atravessando completamente o meu canal, ok? E aí eu fiz as minhas conexões, certo? As baterias do lado do dreno, do lado da porta. E aí o que eu observo é que quando eu aplico uma tensão positiva, tá?
eu vou observar o surgimento de uma corrente. Isso não ocorre quando eu aplico uma não tensão, tá? Quando isso aqui está curto-circuitado, ou seja, o MOSFET ele não é um dispositivo normalmente em condução, ele é normalmente em corte, tá? Porque se eu não fizer nada, eu também não vou ter uma corrente aparecendo aqui no dreno, tá? E tensões positivas aqui na porta é que resultam no surgimento de uma corrente aqui. Mas como é que surge uma corrente aqui? Tá? Deixa eu ver se isso está detalhado no próximo slide. Não está textualmente, vamos comentar aqui primeiro graficamente. Por que, que surge uma corrente aqui? Tá? Porque o que vai acontecer é que essa tensão positiva aplicada à porta vai atrair elétrons que estão aqui como portadores minoritários, tá certo? Desse semicondutor dopado do tipo P, e eles vão começar a colar aqui no meu material isolante, vão começar a se recombinar com lacunas que existem aqui, até que chega um ponto em que essas recombinações elas saturam, e aí eu vou começar a ter o surgimento de, e aí a gente pode encarar assim, como se fosse uma leve camada de material N aqui, tá? De elétrons livres que vão estar fluindo aqui depois que eu fiz a recombinação com as lacunas que eu tinha no meu material isolante. E por conta disso, eu vou ter uma corrente fluindo aqui, tá certo? Da minha fonte para o meu dreno através desse amontoado aqui de elétrons livres que vão começar a circular uma vez que eu tenha recombinado tais lacunas que existiam aqui no meu canal, no meu material isolante anteriormente, tá? Então, uma tensão VDD positiva vai forçar elétrons da fonte para o dreno, tá? Com exceção dos elétrons livres em P, a corrente é muito pequena e quase nula, tá? Quando eu tenho uma tensão na porta igual a zero, certo? Isso aqui é um estado de corte normalmente, tá certo? Então, sim, eu até tenho uma tensão forçando elétrons da fonte para o dreno, mas essa corrente vai ser ínfima, tá certo? Por isso que eu digo que esse é o estado de corte. Agora, quando eu aplico tensão positiva suficiente, então existe uma tensão limiar, onde eu vou considerar, vou chamar isso aqui de VGS TH, esse TH vem de threshold, tá? Que é o limiar em inglês, é um limite mínimo nesse caso. Os elétrons eles vão ser atraídos para perto da camada do óxido, preenchendo lacunas, e aí eu vou formar o que a gente chama tecnicamente de camada de inversão tipo N. E aí é essa camada que se forma que vai permitir um fluxo significativo de elétrons da fonte para o dreno. Tá? Então, a curva do MOSFET de intensificação, o MOSFET ela tem esse formato aqui, tá? Onde eu não vou ter uma corrente significativa aparecendo no dreno até que eu ultrapasse uma tensão mínima, de limiar mínimo na porta. A partir do momento que eu ultrapasso essa tensão, então eu vou tendo outras curvas que vão surgindo com valores de corrente de dreno maiores à medida que eu vou aumentando essa tensão positiva na porta, ok? Eu também vou ter uma curva de transcondutância que tem uma diferençazinha que ela vai estar sempre do lado positivo, claro. Considerando esse comportamento aí, essa necessidade de eu aplicar uma tensão positiva e que ultrapasse um valor mínimo para que eu tenha um fluxo de corrente significativo no dreno. E essa curva vai começar a aparecer depois que eu vencer essa tensão de limiar aqui, tá certo? Então, eu consigo, a partir da análise desse gráfico aqui, inferir essa forma de calcular essa corrente no dreno, tá certo? Ela vai ser esse K aqui multiplicado pela diferença entre a tensão na porta fonte menos essa tensão de limiar aqui desse gap que vai aparecer aqui nessa figura, e isso aqui vai ser elevado ao quadrado, tá
certo? Esse K depende do MOSFET, tá? Depende da corrente, tá? Quando ele está em condução, depende da tensão limiar, depende da tensão quando ele estiver em condução e por aí vai, tá certo? Então, tipicamente, uma forma simplificada de eu calcular esse K é utilizando essa relação aqui, tá certo? E a partir do cálculo desse K, então eu posso utilizar esse K nessa fórmula aqui para descobrir qual é então a corrente que eu estou esperando no dreno quando eu estou na região ativa, tá certo? Esse aqui é o símbolo do MOSFET de intensificação, tá? Que é o MOSFET E. E é isso aí. O legal desse MOSFET é a grande aplicação que ele tem e o motivo dele ter revolucionado forte o mundo da eletrônica digital é que ele é ideal para ficar chaveando, tá? Tensões, para ele ser utilizado na implementação de chaves, porque ele vai conseguir sair entre o estado que eu não estou conduzindo para o estado que eu estou conduzindo rapidamente, tá certo? Tendo essa tensão de limiar bem definida aí entre esses dois mundos, tá certo? Entre eu não estar conduzindo e eu estar conduzindo. Então é essa característica, é a existência dessa tensão de limiar que faz com que o MOSFET E seja um componente aí bem mais adequado para a construção de, por exemplo, portas lógicas do que um transistor de junção bipolar. E aí fica uma sugestão de exercíciozinho aí que buscar na internet, tá certo? Datasheets, folhas de dados de JFETs e MOSFETs para tentar identificar esses valores aí, tensão de limiar, tá? Tensão de corte, para a gente começar a se familiarizar de como a gente pode encontrar esses valores quando a gente for empregá-los na prática, né? Quando a gente for simular, quando a gente for implementar e por aí vai, ok? Então era isso que a gente tinha para conversar inicialmente sobre JFETs e MOSFETs. A gente fica à disposição aí, em caso de dúvidas, tem a seção de comentários do YouTube que pode ser utilizada, tá certo? Eu vou tentar responder tão bem quanto eu possa, tá? Dependendo da minha disponibilidade, do tempo livre, mas eu sempre estou tentando responder o que os comentários estão aparecendo aí. E aí, numa próxima oportunidade, a gente pode aprofundar esse tema aí dos transistores de efeito de campo, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.